Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia! 15 de janeiro de 2026, quinta-feira da primeira semana do tempo comum. Uma alegria nos encontrarmos diariamente para ouvirmos a palavra de Deus, meditarmos sobre a palavra em nosso coração. Vos saúdo com a paz de Jesus, sintam-se todos bem acolhidos, bem-vindos. Iniciemos este nosso encontro nesta quinta-feira, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 4, versículos do 1 ao 11. Naqueles dias, os filisteus reuniram-se para fazer guerra a Israel. Israel saiu ao encontro dos filisteus, acompanhado perto de Eben-Ezer, enquanto os filisteus, de sua parte, avançaram até Afec e puseram-se em linha de combate diante de Israel. Travada a batalha, Israel foi derrotado pelos filisteus e morreram naquele combate, em campo aberto, cerca de 4.000 homens. O povo voltou ao acampamento e os anciãos de Israel disseram: Por que fez o Senhor que hoje fôssemos vencidos pelos filisteus? Vamos a Silo buscar a arca da aliança do Senhor, para que ela esteja no meio de nós e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Então o povo mandou trazer de Silo a arca da aliança do Senhor Todo-Poderoso, que se senta sobre querubins. Os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, acompanhavam a arca. Quando a arca da aliança do Senhor chegou ao acampamento, todo Israel rompeu num grande clamor que ressoou por toda a terra. Os filisteus, ouvindo isso, diziam: Que gritaria é essa, tão grande no campo dos hebreus? E souberam que a arca do Senhor tinha chegado ao acampamento. Os filisteus tiveram medo e disseram: Deus chegou ao acampamento. E lamentavam-se: Ai de nós, porque os hebreus não estavam com essa alegria nem ontem nem anteontem. Ai de nós, quem nos salvará da mão desses deuses tão poderosos? Foram eles que afligiram o Egito com toda espécie de pragas no deserto. Mas coragem, filisteus, portai-vos como homens, para que não vos torneis escravos dos hebreus, como eles o foram de vós. Sede homens e combatei. Então os filisteus lançaram-se à luta, Israel foi derrotado, e cada um fugiu para sua tenda. O massacre foi grande. Do lado de Israel tombaram 30.000 homens. A arca de Deus foi capturada e morreram os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos, nós estamos acompanhando desde segunda-feira o primeiro livro de Samuel. E o primeiro livro de Samuel, ele abre uma grande narrativa da passagem de Israel, de uma confederação de tribos, tá? Então a gente precisa entender. Primeiro era uma confederação de tribos, as 12 tribos. Então há essa transposição dessa confederação de tribos para um povo com liderança estável, né? Culminando no surgimento da monarquia. Então, esse livro mostra, sobretudo, como Deus conduz o seu povo, mesmo em tempos de crise espiritual, quando a religião pode virar uma rotina, entendeu? E os sinais sagrados podem ser tratados como amuletos. Então, um eixo importante desse livro, minha gente, é o contraste entre a presença real de Deus, que supõe a fé, a escuta, a conversão, e a tentação de manipular o sagrado por meio de ritos, de objetos, de símbolos,
para garantir resultados, tá? Então essa tensão aparece com força na narrativa da Arca da Aliança, que vai do capítulo 4 até o capítulo 6 do primeiro livro de Samuel. E hoje nós começamos o capítulo 4, né, versículos do 1 até o 11, e essa perícope de hoje relata uma derrota militar de Israel diante dos filisteus. Relata um momento dramático em que o povo decide levar a Arca da Aliança ao campo de batalha, imaginando que isso garantiria a vitória, né? Então o texto, ele desmascara uma falsa segurança. Não basta ter o sinal da presença de Deus, gente. É preciso viver a aliança. Então, a cena de hoje tem 3 movimentos. A primeira derrota, né, que Israel perde e não entende porque perdeu. Depois, o segundo movimento é a solução religiosa que eles dão. Ou seja, eles decidem levar a arca junto na próxima batalha. Né? Claro, sem discernimento, sem conversão, usando a arca como se fosse um amuleto. E o terceiro movimento é a derrota maior ainda e a captura da arca, que foi um colapso total. Né? Então, aqui o choque espiritual, gente, ele é enorme. Tá? A arca, sinal do Deus vivo no meio do povo, ela é levada como um troféu pelo inimigo. Se eles não colocaram a esperança nesse objeto, a gente está levando embora. Ó. Vocês perderam. Então, uma perícope, um relato muito, muito importante para nossa reflexão também no dia de hoje, na nossa vida. Né? Olha só, vamos no comecinho do texto. Então, a igreja proclamou hoje, 1 Samuel, capítulo 4, versículos do 1 ao 11. Né? Olha só, o texto começa assim: Israel saiu ao encontro dos filisteus para combater, acamparam junto de Ebenezer, e os filisteus acamparam em Afec. Os filisteus dispuseram-se em ordem de batalha contra Israel. Travou-se a luta e Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram no campo cerca de 4.000 homens. Então o texto, ele não começa com a oração, né? Ele não começa com a consulta do povo ao Senhor, ou com o discernimento. Ele começa com um movimento militar, né? 4.000 homens. Essa derrota inicial funciona como um alerta. Algo está errado no coração do povo, né? Gente, a gente precisa entender, né? Tirar um pouquinho a teologia da prosperidade, que às vezes que tem entrado no cristianismo nesses últimos séculos. Nem toda derrota é castigo direto, mas muitas vezes é um chamado à conversão, à verdade. Né? O que eu estou ignorando? O que eu preciso rever? Né? Quando a vida perde algo, a família, na missão, no interior, a primeira pergunta não é qual técnica resolve, mas onde eu me afastei da aliança? Né? O que eu estou fazendo errado? E olha, gente, quando a gente começa a passar por momentos de dificuldades na vida, nas nossas batalhas, quando nós nos percebemos que estamos sendo derrotados, nem sempre a gente faz essas perguntas. Onde eu estou errando? Né? O que eu vacilei? Em que eu vacilei? O que eu ignorei? O que eu preciso? Então, tudo a gente pensa que é castigo. Ou tudo a gente pensa que a gente consegue vencer pela nossa própria iniciativa, no caso de Israel, pela própria força militar. Será que não falta discernir um pouquinho os sinais de Deus na vida? Né? Então é importante para a nossa reflexão isso. Depois, aí o texto continua, né? O povo voltou ao acampamento e os anciãos de Israel disseram: por que o Senhor nos derrotou hoje diante dos filisteus? Vamos buscar em Silo a arca da aliança do Senhor para que venha no meio de nós e nos salve das mãos dos inimigos. Então, né? A frase para que a arca venha no meio de nós e nos salve, então eles transferem a confiança para um objeto sagrado.
em vez de transferir a confiança no Deus da verdade, representado naquele objeto. Isso acontece muito na igreja ainda, viu, gente? Muito na igreja. Eu fico na porta da igreja, cumprimentando os fiéis, todos os fins, nas missas de fim de semana, né? E eu fico cumprimentando os fiéis e sempre vem gente, padre, abençoa esse escapulário, essa medalha de São Bento, vou levar para tal pessoa. Daí eu gosto sempre de perguntar, eu falei, mas a pessoa já recebeu imposição? Tudo? Não vem na igreja, padre, só para proteger a pessoa, não vem na igreja. Fala, gente, o objeto, ele tem pleno poder na nossa vivência, quando a minha interioridade está consonante com o que aquele objeto significa. Entendeu? Se eu levo um coração que não teme a Deus, eu posso usar qualquer objeto como amuleto, aquilo não vai adiantar nada. O objeto, ele é símbolo daquilo que interiormente eu trago como disposição dentro de mim, né? Então, eu já falei sobre isso uma vez. Então, são os benditos amuletos, né? Benditos amuletos. As pessoas que usam crucifixo para poder ser protegidas. Só que se pergunta para a pessoa, você tem ido na missa todos os domingos? Tem levado uma vida eucarística? Né? Tem se confessado eventualmente, quando se percebe necessário? Né? Tem buscado os sacramentos? Alguém da família ficou doente gravemente? A primeira coisa que fez foi buscar o sacerdote para conferir o sacramento da unção dos enfermos. Tem colocado a Deus como primeiro em tudo que se pensa? Não. E acha que o amuleto vai servir para alguma coisa. Israel fez a mesma coisa. Vamos colocar a arca lá, né? Que a arca vai nos ajudar a vencer a batalha. E aí, nós vemos a menção no texto desses dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, né, que estavam ali com a Arca da Aliança. E quando a Arca da Aliança chegou ao acampamento, todo Israel se levantou, um grande clamor, e a terra ressoou. Então a presença desse tal Hofni e desse tal Finéias, que são filhos de Eli, é um sinal grave, né? Se nós pegarmos o texto do primeiro livro de Samuel, o capítulo 2, né? O texto já havia mostrado a corrupção de Hofni e de Finéias. Então, ou seja, eles querem usar a arca, mas não enfrentam a vida desordenada. Então, se no capítulo 2, esse Hofni e esse Finéias já foram denunciados, né, na sua desordem, agora são exatamente eles quem seguram a arca. Ou seja, o clamor, ele é grande. E foi grande que até os filisteus de longe escutaram o clamor. Então o clamor é grande, mas pode ser só euforia religiosa, não necessariamente fé. Então nós vemos sinais aqui de uma bagunça espiritual religiosa, né? Existe uma religiosidade, gente, que vira técnica de segurança, né? Se eu fizer X, Deus tem que me dar Y, né? Então a arca aqui, ela representa tudo que pode ser usado como substituto de conversão, né? Então uma arca no texto, para nós hoje, o que representa? Os terços, as promessas, as devoções, os ministérios, os cargos na igreja, as vestes, paramentos, hábitos externos. Tudo isso é santo e bom quando aponta para Deus, mas vira um risco quando eu uso para controlar Deus. Então o texto é um convite a perguntar: minha prática religiosa está me convertendo ou está só me tranquilizando? Gente, nós não usamos os bens espirituais para não termos problemas
e para não sofrermos. Se você está na igreja, usando dos bens espirituais para ficar isento de sofrimento e de dificuldades, você está no lugar errado. Né? Os bens espirituais não servem para nos tranquilizar. Não. Não é essa a finalidade. Serve para nos converter. Serve para nos fortificar. Para nos tornar homens e mulheres melhores, segundo o coração de Deus. Né? E aí, o texto vai continuar no versículo 9 em diante, que os filisteus ouviram o barulho do clamor lá de onde estavam e perguntam: que barulho é esse no acampamento dos hebreus? Né? Eles souberam que era a Arca da Aliança, ficaram com receio, né? Por quê? Porque quando o povo de Israel conseguiu vencer os egípcios, a Arca da Aliança estava presente lá, né? Um sinal da aliança. E na verdade a arca não estava presente, porque ela foi construída depois, né? No deserto, né? Mas já tinha o sinal da aliança do povo com Deus, que era representado em Moisés, né? No bastão, no cajado de Moisés, na autoridade de Moisés, né? E eles fizeram o que? Eles associaram esse povo, quando fugiu do Egito, né? Esse povo, quando invocou o nome do Deus deles, dos deuses deles, né? Os egípcios sofreram. Então eles ficaram com medo, né? Então os filisteus, eles falam de modo misturado, chamam de Deus e logo dizem deuses, né? Porque eles não sabem o que Israel crê, né? É uma visão pagã, né? O divino como força que dá vantagem. É a mentalidade dos filisteus. Mesmo assim, eles reagem com determinação. Sede fortes. Então o texto cria um contraste irônico. Israel tem a arca, mas está espiritualmente fraco. Os filisteus têm medo, mas eles se organizam e lutam. Interessante, né? Gente, não adianta. E aqui, gente, não é subestimar ou desdenhar de devoções religiosas, tá? É um modo de expressão. Tô já explicando porque tem gente que sempre critica a fala da gente, né? Não adianta ter o terço na mão e o seu coração não acredita em você mesmo e não acredita em Deus. Tem muita gente com o terço na mão, até apresenta algumas intenções, mas lá no fundo a pessoa não acredita que Deus possa fazer aquilo em benefício dela. Ou seja, tem o sinal de Deus visível, mas está fraco espiritualmente. E a gente vê pessoas que não vão na igreja, os pagãos, não têm sinais nenhum de Deus, mas são determinados, mas confiam em si, confiam que podem conseguir, né? A gente vê isso muito estampado, né, quando em pessoas vêm reclamar da vida, porque tem muita gente que só chega no padre para reclamar da vida, né? Padre, eu tenho rezado tanto, rezo o terço todos os dias, não sei o que, minha vida financeira, né, não tá legal, minha família não sei o que, meu vizinho não vai na igreja e tem um emprego bom e não sei o que, né, e tem dinheiro e viaja e vive bem, não sei o que. Aí você vai olhar, se a gente for, posso conviver uma semana com você, se eu disser isso como padre, na sua casa, se eu for morar com a pessoa lá, a gente vai ver o quanto essa pessoa, ela complica a vida dela. E ela não deixa Deus fazer da vida dela o que Deus fez da vida do outro, que nem conhece a Deus. Vocês conseguem entender, gente? Às vezes atribuímos a Deus coisas que são de nossa responsabilidade, né? Então nós vemos esse contraste irônico, né? Israel com o sinal visível de Deus, mas espiritualmente fraco. Os filisteus não têm nenhum sinal, mas estão organizados e determinados a ganhar. Por isso que ganham, né? Então, a fé não é barulho, gente. A fé não é barulho.
A fé é fidelidade prática. Sem vida coerente, até quem não crê pode parecer mais firme do que nós. Né? Cuide dos seus pensamentos, cuide dos seus sentimentos, cuide das suas aspirações, né? Enfim, né? Às vezes o inimigo, que são os problemas, as tentações, as crises, parece mais disciplinado do que a nossa fé. Essa é a questão. Essa é a questão. E aí os filisteus combateram, né? O versículo 10 e o 11, são os dois últimos. Israel foi derrotado, cada um fugiu para sua tenda, foi grande a derrota, mais ou menos 30 mil homens morreram, e a arca de Deus foi levada pelos filisteus. E Eli, os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, morreram. Que coisa trágica, né? Então a perda cresce de 4 mil homens para 30 mil. Ou seja, qual que é a tentativa de vencer? Resolveram levar um símbolo religioso. Né? Aprofundou o desastre. Né? Aprofundou o desastre. Gente, nem tudo depende de Deus. Presta bem atenção. Né? Presta bem atenção. Você quer atingir um objetivo, você precisa tomar iniciativas. Talvez você tenha pedido tanto a Deus algumas coisas e você não tenha feito nada que cabe a você fazer para conseguir conquistar aquilo que você pede. Não vai cair do céu, não. Israel pensou que levando um objeto religioso na batalha e não mudando nada do que tinha sido realizado na primeira batalha, eles iam ganhar. Não, eles tinham que se reorganizar. Eles tinham que relocar os homens, pensar estratégias diferentes, pensar um novo modo de lutar. O que a gente fez de errado? Por que a gente perdeu? Como que eles atacaram? E como que a gente foi derrotado de maneira massiva? O que fazer para não acontecer de novo? Não. Vamos só levar a arca e vai tudo do mesmo jeito? A arca vai ajudar. Deus vai fazer. Gente, não é assim a vida. Você precisa se reorganizar. Você precisa se disciplinar. Você precisa se ordenar, fazer as coisas de maneira organizada para conseguir o que você quer. Né? Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. São exemplos, tá bom? São exemplos. Eu quero... o meu trabalho não tá legal e eu não tô ganhando de fato o que eu mereço e tal. E fica reclamando. Tá, você já pegou? Já entrou em contato com uma pessoa, com outra? Já entregou currículo? Né? Você fez algo para poder enriquecer o seu currículo? O que você está fazendo para você conseguir um emprego melhor e ganhar melhor? É um exemplo. Padre, outro exemplo. Eu queria arrumar um namorado ou uma namorada, mas eu não consigo, não aparece ninguém e não sei o quê. Aí você vai ver a pessoa, não sai de casa, só tem vínculos relacionais com pessoas, com familiares, com pessoas das quais não vão sair ninguém capacitado para ser o namorado ou namorada. Ou seja, reveja um pouquinho o seu... Não é que você deve desprezar a família ou os seus vínculos importantes, mas você precisa também acrescer no seu convívio novos ares. Ou seja, dar a oportunidade para que Deus possa preparar algo para você. Você não dá oportunidade, fica aí no miolinho da sua rotina e do seu conforto. Se você quer que Deus pegue o Brad Pitt e desça do céu na sua casa, né? Então, são exemplos, tá, gente? Outro exemplo, vou dar outro exemplo. Uma pessoa quer ser um atleta, quer conquistar medalha, não sei do que, em tal esporte e tal. Aí você vai ver a vida da pessoa, é uma pessoa sedentária, que não sai do sofá, que não sai do celular, que não tem uma vida disciplinada, que não tem uma alimentação saudável. Vai conseguir chegar lá? Desculpe, não vai. Vai até começar a tentar, mas vai morrer na praia, como diz o ditado. Se não tiver uma decisão forte interior,
uma determinação determinada, até ser meio redundante. Se não tiver isso, não vai conseguir. Nem tudo depende só de Deus. Não adianta pôr a Arca da Aliança lá. Não adianta. Né? Depois da morte dos filhos de Eli, gente, Hofni e Finéias, cumpre a palavra profética que está no próprio texto de 1 Samuel, no capítulo 2 e 3. Deus, ele não é cúmplice de um culto sem conversão. Tá? Não é. Eu não estou dizendo aqui, gente, não sejamos moralistas não sejamos moralistas, porque todos nós sabemos de que pó nós somos feitos. Nós sabemos que somos pó. Nós sabemos as nossas fraquezas, os nossos apegos, os nossos vícios, o que nós precisamos ir, né, diluindo, nos permitir que Deus leve para longe de nós. Nós sabemos de tudo isso. Não é uma questão de moralismo, mas é uma questão de estar todo inteiro diante da presença de Deus. Os filhos de Eli, Hofni e Finéias, eram pessoas totalmente fechadas a Deus. Pessoas que não estavam dispostas a estar com Deus, a ser de Deus, a fazer o que Deus quer. Então nós temos que ter pelo menos uma mínima abertura ou disposição a Deus. Senhor, eu estou aqui. Faça os meus desejos, a minha situação, as situações da minha caminhada são essas. Faça o que o Senhor assim permitir ou quiser na minha vida, eu estou à disposição. Não tinha isso. Por isso que acabaram morrendo. Né? Então, depois da captura da arca, que é levada pelos filisteus, é o ápice do escândalo aqui, né? Então, o sinal máximo da presença de Deus foi roubado pelo inimigo. Aí chega a ser engraçado, né? Então, Deus, gente, ele não é manipulável. Quando nós tentamos forçar resultados a partir da religião, sem a conversão, sem a nossa iniciativa, né, nós colhemos desilusão. E isso pode criar uma maior crise de fé ainda. Tá? Então, Deus, ele vai purificando a fé do seu povo, tirando essas falsas seguranças, né, para que o povo perceba o que de fato é o essencial: a confiança obediente em Deus. Né? Então, claro que a Arca da Aliança que representam as nossas seguranças religiosas, né? Em termos pessoais, quando as nossas arcas caem, né, aquilo no qual nós nos apoiávamos, Deus, ele pode estar nos chamando de volta à aliança viva, não ao automatismo religioso. Então, essa perícope de hoje, gente, é uma palavra muito dura, mas muito realista, né? O povo de Deus pode cair na tentação de reduzir Deus a recursos religiosos para garantir vitórias sem passar pela conversão. A arca, que é um sinal santo, a arca, né? Ela não é um amuleto. Então o Senhor quer um povo, gente, que o carregue primeiro no coração, para depois carregá-lo nos ombros, no pescoço, nas mãos. Né? Então a pergunta que essa liturgia nos deixa é: como eu trago Deus para o meu plano existencial? Né? Como? Como eu me volto para o plano de Deus? Com verdade, com arrependimento, com fidelidade, com confiança, com abertura, com entrega. Tem sido assim? Reflitamos hoje. Muito bem, força e coragem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos, desejo a vocês um excelente dia, muita paz, saúde. Amanhã nos encontramos novamente para a reflexão diária. Deus está no comando de tudo.